Lácio, a princípio, nos remete a uma região central da Itália, onde mais tarde acabou se tornando o Grande Império Romano. Só que hoje, evidente, o Expedição vai explorar um lugar um pouco mais próximo a nós marilienses, o distrito de Lácio. O chamado Tronco Oeste da Paulista foi um enorme ramal de linha férrea que mais tarde chegou até o município de Panorama. Uma curiosidade é que nesse trecho percebemos a ordem alfabética: Lácio, Marília, Nóbrega, Oriente, Pompeia. Em 1976, a ferrovia passou a ser administrada pela FEPASA. Já em 98, a Ferroban assumiu e extinguiu de vez o trem de passageiros. E aos poucos foi abolindo os de carga. Em 2001, o trem parou de vez e deixou para nós esse edifício como herança, infelizmente à mercê de vândalos e sem nenhuma política de preservação. Conforme a historiadora Rosalina Tanuri, Lácio foi fundado lá em 1927, impulsionado pela lavoura do café. O trem fazia uma parada em Veracruz e outra na recém-criada Marília. Só que, devido à grande produção cafeeira, houve a necessidade de uma nova parada entre as duas. Esta aqui foi construída em 1928. Em 1992, a população do distrito era de 342 pessoas. Hoje, Lácio tem pouco mais de 1.000 habitantes e talvez pela proximidade com a rodovia João Ribeiro de Barros, a qual interliga com a capital do estado, várias empresas se instalaram aqui. Considerada atualmente a porta de entrada para a cidade de Marília, como um bom distrito, Lácio possui a sua história. Além disso, belezas naturais, importância econômica, problemas ambientais e estruturais, resultado de uma administração pública de longa data, mas o melhor de tudo, pessoas, história de pessoas. E hoje o Expedição vai atrás um pouquinho dessas histórias. Eu acho que meu avô era de Ibirá, por aí. Acho que era de Ibirá, se eu não me engano. E eles vieram comprar as terras e vieram para plantação de café. Aí, como aqui também era deles, aí então eles resolveram erguer a igreja. A primeira providência deles foi fazer a igreja. E minha avó era Lúcia. A minha bisavó era Lúcia. E ela queria que colocasse Santa Luzia, porque na Itália diz que Lúcia é Luzia. Aí então foi feito a igreja Santa Luzia. Aí depois meu avô fez doação para ferrovia, fez doação para escola, tinha um salão de fazer baile, que também foi feito. Seu avô, o Luciano. Luciano e o irmão dele, o Pedro Borghetti, os dois juntos foram doando. Meu pai chegou aqui com 2 anos, foi em 1929, meu pai era de 26. Então, a pedra da igreja é de 1929, porque tem um marco, né? A igreja tem um marco. Marília, ao mesmo tempo, surgindo ali. As casinhas de madeira, aquela coisinha bem pequenininha. Na época, quem estava comandando ali Marília era Bento de Abreu, era aquela turma, né? Aquela turma lá, Pereirinha, né? Que já é da história esse povo aí. Deles lá. Aí meu avô nunca saiu daqui, nem ele. Aí os irmãos se separaram, a sociedade, que eles eram sócios. Aí o meu avô comprou a parte do Pedro. Aí o Pedro foi lá pro Bom Jardim, que hoje eu falei do Canaã. Foi para lá. E nós continuamos aqui. Eu tenho muito orgulho de morar aqui. Eu gosto muito de política, mas política limpa. Política porca não é comigo. Gente, eu me criei aqui, tinha 2 ruas, sem asfalto e sem nada. Era um paraíso. Tinha o armazém de secos e molhados, que era assim, tinha de tudo, tecido, sapato, comida, tinha tudo.
Tinha assim cada festa no Largo da Igreja, maravilhoso. Veio o progresso, acabou tudo. Você acredita que acabou com o progresso? Então lá atrás, a minha infância, a minha mocidade aqui, foi maravilhoso. A gente fazia baile, sabe? Na barraca aí da igreja. Hoje acabou tudo com essas políticas, nada pode. Você vê, veio o lixão que acabou com o Lácio. Diziam que vinha tanta coisa boa, perdeu a indústria. E assim, que lá atrás, que não tinha tanta política, a gente viveu bem melhor aqui. A qualidade de vida. Vida, sim. As pessoas eram mais unidas. Hoje virou uma separação. Não sei se você chegou a conhecer. Sabe as manjubinhas salgadas? Manjubinha salgada, É um sim, sim. salgado. Sim. E lá no Modelo tinha. E era bem assim também, pô, seu cachorro na rua. Mas a gente não ia passar lá para pegar para comer aquilo. Cada um pegava um e saia correndo. Então era assim, tão sem maldade. Hoje em dia já leva para outro lado, né? Mas a gente teve muita infância boa. Ó, lembro das festas juninas que tinha leilão. Então a gente andava muito bem vestida, que meu avô tinha dinheiro, meu pai tinha muito dinheiro. Eu vim com um vestido de bordado inglês branco, toda coisa mais linda, com fitinha cor-de-rosa. Aí eu subi na mangueira. Cheguei em casa faltando um pedaço do vestido. É sorte que eu não apanhei, não. Sentava aí no Largo da Igreja, já mais mocinhas, né? A gente se juntava de domingo à tarde para bater papo. Tinha um chorão, que agora também ele caiu, tão velho. A gente sentava lá e ficava a tarde inteirinha conversando. E entre muitos causos, suas pinturas e seu artesanato, Dona Josi me contou mais essa história. Essa santa era de uma comadre minha. E ela faleceu. E essa santa ficou lá na casa dela, no meio de uma poeira, que sal dentro. Aí numa terça-feira apareceu as duas filhas aqui, chegaram as me chamam de comadre. Ô comadre, nós vamos trazer uma coisa pra vocês, chorando. Eu falei assim, ai Sônia, para de chorar, né? Coitada, sua mãe tava tão doente, né? Agora, cuida de Deus, para que ela descanse, né? Ela falou, não, comadre, eu tô chorando, nem sei se é da alegria, o que que é. Eu vim trazer a santa que era da minha mãe pra você. Bom, aí no outro dia, Nani, levantei cedo, ela tava muito suja, os panos que ela tinha posto, tudo. Lavei, pendurei, aí eu falei pra minha vizinha, Lene, eu tô tão ruim com a dor no peito, se for infarto, hoje eu morro. Aí eu fui agravando, aí eu falei pro meu marido, me leva no postinho que eu vou ver a minha pressão, 11/7. Mas aí eu transpirei, ainda fui tomei banho, que nem o médico falou, não morri porque não era dia. Fomos lá, nada, me mandou pro São Francisco, nada. Lá do São Francisco fez um exame, vai da injeção, me mandou pra casa. Aí eu falei, Toninho, vamos embora. Mas aí me deu tanta dor quando eu desci o degrau, eu falei, me leva no doutor Benito, que ele vai me atender. Aí já era quase 2 horas da tarde. Aí lá descobri. Ele falou, talvez eu tenha mais 1 minuto de vida. Aí fui pra Santa Casa. Não tinha vaga na UTI. Aí uma conhecida minha conseguiu. Ela pediu tanto que o médico tirou o melhor e fez. Na hora que eu estava lá fazendo a cirurgia, eu tive que fazer por aqui, né? Ó, tem essa até hoje. Eu tive que pôr 2 dentes. Aí eu pedi no pensamento, porque eu perdi a visão, eu só via vulto. Eu pedi no meu pensamento, falei, minha Nossa Senhora da Aparecida, que seu manto sagrado me cubra numa hora tão difícil da minha vida. Se for para me recuperar, né, me proteja. Eu vi esse manto, chegou assim, assim. Aí quando terminou, eu falei, nossa, como que eles tinham me enganado. Nossa, como a senhora é forte, né? Você acredita que eu fiquei acho que 3 ou 4 dias na UTI? Aí eu falei pro meu marido antes de ir embora, na hora que eles vão fazer a cirurgia, eu falei, olha que você chegar em casa, você me guarda a santa e o mantinho dela se recolhe do varal, que a gente fica até no varal. E quando eu voltar, a primeira coisa que eu vou fazer vai arrumar a santa. Aí os maridos das minhas comadres lá, ela tá vendo o que vocês foram fazer? Ah, quase mataram sua comadre. Não, ela chegou na hora certa.
um detalhe que não dá para ignorar aqui no distrito é essa arquitetura aqui, ó, Art Deco. É um estilo arquitetônico que surgiu lá na Europa na década de 30 e logo se espalhou pelo mundo, inclusive no Brasil. E tudo tem um porquê, por isso que a história é super bacana, não é mesmo? A Primeira Guerra Mundial tinha acabado de acontecer, ali em 1918, o mundo tentando se recuperar, a grande crise econômica mundial em 29, a crise cafeeira batendo na porta aqui do estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então a ordem era ser prático, sem perder a elegância, é claro, né? E deixando de lado o barroco colonial, até então muito usado, não é? E para uma arquitetura funcional, geométrica, rápida e limpa. Era o início do modernismo brasileiro. Mais tarde, né, o cubismo nas artes plásticas, né? Mas andando aqui então pelo distrito, é uma aula de história da arquitetura. Aliás, a primeira construção Art Deco da região foi na cidade de Marília, foi uma residência e depois se tornou um consultório médico e hoje, tchan tchan, está demolida. Aliás, Marília teve várias construções. A primeira rodoviária do Brasil foi Art Deco, o cinema, várias outras construções. Hoje não temos mais, né? Foi tudo derrubado, tudo pro chão. Ele gostava muito da natureza no todo, mas ele tinha um carinho especial pelas flores e, em principal, as orquídeas. E ele gostava muito das aves. Então ele se preocupava, quando na época não tinha frutas, nada, ele saía, ele comprava frutas, tinha as caixinhas especiais para pôr frutas que não tinha na época para os passarinhos se alimentarem. Legal. Então ele sempre foi muito assim, muito natureza, muito família, ensinou a gente também a conservar e a cuidar. Do Tonhão, que foi subprefeito aqui durante 12 anos, em várias etapas, e ele é filho
de Pedro Mesquita, que veio junto com os colegas, né, da família dos Lima, dos Clemente e também dos Pinheiros. Todos vieram da Bahia e eles falam que eles vieram em lombo de burro. Se alojaram primeiro em outro município e depois vieram todos aqui para Lácio, né? Inicialmente, cada um teve a sua gleba de terra, desbravaram essa gleba de terra, né? Assim, porque era tudo mata, aí iniciaram com o plantio do café e como estavam na região, participaram do desenvolvimento do distrito, que foi uma doação feita pela família Borghetti, junto com a vinda da ferrovia, né? O distrito se iniciou, pelo que os antigos falam, com a construção da capela de Santa Luzia, e tudo foi acontecendo. Meu pai cresceu nessa fazenda da família, né? E depois se mudou para o distrito de Lácio e depois, com o passar do tempo e com engajamento na política, foi subprefeito. E eu, assim, o que eu acho, assim, para o distrito, o que eu fico mais feliz, o que foi conseguido foi, entre algumas coisas, a EMEI, que até hoje funciona, né? E que dá educação para muitas pessoas. E é uma parte assim que eu sempre, quando vou na EMEI, eu lembro da história da EMEI, porque na verdade a EMEI que hoje existe era para ser um centro de diversões, mas com a influência dele e da minha mãe passou a ser uma EMEI, né? Que eu acho que já vai fazer mais de 25 ou 30 anos que ela dá a educação para as crianças. Eu acho que era esse depoimento que eu queria deixar. Pra frente, Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. E entre Copas do Mundo, Lácio não poderia deixar de ter o seu campo de futebol. Esse aqui, inaugurado pelo prefeito Armando Biava, lá no final da década de 60. Numa época em que o futebol varziano representava a identidade dos lugares, né, dos bairros, dos distritos. Por aqui, vários clubes, grandes clubes jogaram, como Tiro de Guerra, Matarazzo, Ferroviários, Nóbrega. E Lácio, por sua vez, conquistou vários jogos. Todo o Brasil deu a mão, todos ligados na mesma emoção. Tudo é um só coração, todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a... Meu pai, a história, ele contava, meu querido finado pai Walter Saia, que eles vieram de Itápolis, porque é assim, o italiano, nós somos de descendência italiana. Meus 8 bisavôs são italianos, tanto parte materna quanto paterna. E o italiano tem o costume de morar tudo em família, numa casa. Então mora o avô, a avó, os filhos, as noras, os primos, tudo moravam num sítio lá em Itápolis, que é onde tinha um sítio do meu avô, o Giuseppe Saia, o Bepom, grande Giuseppe, né, Giuseppe, e a gente chamava ele de Bepom, né?
Eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas assim dizia meu pai. Então eles ficaram, o Bepom e minha avó Tereza Saia ficaram em Itápolis. E meu avô Ângelo e minha avó Letícia, Zuliane Saia, vieram para o Lácio procurar trabalho. Porque naquele tempo já estava difícil, né? O sítio lá, a vida lá... Isso 1900 e... Meu pai nasceu em 1937 e quando eles vieram para o Lácio, ele disse para mim que foi em torno de que ele tinha de 6 a 7 anos. Então, portanto, né, 6 a 7 anos depois de 1937. E eles chegaram no Lácio e meu avô, eles vieram num caminhão, e eles não falam pijama, o italiano não fala pijama, fala vestido. Então, meu avô disse que eles vieram com a família, com os filhos, tudo na carroceria de um caminhão, com os vestidinhos. Então, o vestidinho é camisolinha, é pijama em italiano, né? Então, era assim que eles vieram. Não tinha nada, era a roupa do corpo e mais nada. E chegando no Lácio, como eu te disse, meu avô tentou a vida de servente de pedreiro, não é? Tal, até que ele começou a trabalhar de cabeleireiro, cortar cabelo e fazer barba. E foi nessa vida de servente de pedreiro e cortando o cabelo que ele foi sustentando a família pelos primeiros anos de vida dele, aqui no Lácio. Posteriormente, né, o meu avô, ele era um homem muito inteligente, ele tinha uma inteligência incalculável. Eu admiro o meu avô pela sua capacidade, ele não tinha estudo praticamente, ele mal sabia assinar o nome, mas ele lia a Folha de São Paulo todo dia e ele aprendeu a ler e escrever, né, assim, obviamente, na escola, né, que ele frequentou fez o primário, né, e foi até ele informava a Folha de São Paulo, ele era correspondente, quando acontecia alguma coisa, ele, daqui na região, ele que passava para o pessoal da Folha de São Paulo. E começou a colocar a galinha para chocar. Então, ele pegava uma galinha, punha para chocar, tirava os pintinhos, criava, vendia os frangos, criava a galinha, foi para chocar. Aí aquela foto que você me enviou... Que eu te enviei, que vocês... da granja. Da granja. Uma das maiores granjas de aves e ovos de Marília e região, e um dos pioneiros da avicultura, leve e pesada, né? Leve é ave de postura, de ovos, e pesada é frango de corte, né? Que foi ele o pioneiro. Até que veio um cidadão de São Paulo e queria comprar a granja dele. Meu avô vendeu. Com o dinheiro que ele comprou, que ele vendeu aquela granja, ele construiu uma granja moderna, aos modos da zootecnia moderna, né? Como se diria hoje, né? E ganhou a vida e comprou propriedade com essa granja, o Rural do Café. E o meu avô, nós tínhamos represa, tinha gado, tinha café, tinha granja, né? E assim, foi uma infância fantástica no Lácio, né? Porque eu já sou aí da geração outra, porque meu pai cresceu no Lácio, né? Ele teve a vida dele lá no Lácio, mas ele mudou para Marília. E eu, de Marília, né? Nasci aqui em Marília, fui fazer zootecnia no Paraná, e aí quando eu retornei, que eu casei, que eu voltei para o Lácio para morar. O Lácio era o grande movimentador político, social e econômico, financeiro de Marília. Marília começou a ferrovia, chegou no Lácio primeiro. Foi a porta de entrada da cidade. No começo, quando esse dinamismo do meu avô Ângelo Saia, ele foi convidado pelo Armando Biava para ser subprefeito do Lácio. Até o estádio municipal, quando foi inaugurado, está lá meu avô Ângelo Saia como subprefeito, Armando Biava, eu, aquela criança, tentando imitar o Armando Biava de braços cruzados, sou eu, né, que depois me tornei zootecnista e secretário da Agricultura da Prefeitura de Marília. Lá naquela foto tem grandes nomes como Otávio Simonaio, não é? O Guido Modelli, enfim, grandes nomes, o pessoal da farmácia, Santo Seno Neto, enfim, toda a Câmara Municipal, né? Então eles estavam todos ali naquela foto e eu lá tentando imitar a doutora Armando Biava, que eu tive a honra e o prazer de conhecer.
E aquele dia tem uma história, né? Que meu pai, como repórter, com o gravador, entrevistando o prefeito, meu avô como subprefeito e eu ali no meio deles. Então aquilo para mim está na minha memória. Eu tinha uns 8 anos, foi em 1968, eu tinha 8 anos, portanto. E meu avô asfaltou o Lácio todo, praticamente, como subprefeito. Que o Lácio todo eram 4, 5 quadras que, pelas suas dimensões, né, ali em torno da igreja, ali, né, a Rua São Paulo, a Castro Alves, a Avenida Brasil, ali em Lácio, tudo, meu avô asfaltou como subprefeito, mas feito pela municipalidade, feito pelo Dr. Armando Guiava e depois, posteriormente, em outras administrações que foram dando continuidade a essa infraestrutura. Né? Mas o que você se refere é que, muito depois disso, eu resolvi voltar para o Lácio. Então eu fiz uma casa no meio desse sítio, desse cafezal, que agora toda a minha família Saia mora lá. Então o que meu avô fez? Com recursos próprios dele, próprio já, não é? Recursos da própria família, ele asfaltou aquele pedaço da Avenida Brasil que sai do antigo Lácio, né, até chegar na linha do trem, ali em confluência com a Avenida das Esmeraldas. Tá. E colocou todos os postes, todas as eletrificações, guia, sarjeta e toda a infraestrutura que requer para um loteamento pela lei do uso do solo hoje em vigor no nosso município, com toda a infraestrutura de guia rebaixada, hidrante, enfim, muro, calçada, água, energia elétrica, tudo com recurso próprio. E doou isso para a prefeitura, né, para a prefeitura, para a municipalidade, como é necessário para que aconteça. Então ele construiu em torno disso um bosque, aquelas árvores todas plantadas que eu preservo tanto, que eu conservo tanto depois do seu falecimento, enfim, em função desse amor, desse carinho que ele tinha de deixar algo para os seus filhos, netos e bisnetos. Meu pai conta que assim, a igreja de Santa Luzia, a padroeira do Lácio, né, tinha as quermesses que até hoje elas são motivos até do calendário cultural de nossa cidade. Todo 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, por sinal, dia do nascimento do meu filho, né, o Valtinho, o Walter Eugenio, o químico, né, que professor aqui em Marília, ele nasceu dia 13 de dezembro, e 13 de dezembro, dia de Santa Luzia. Santa Luzia tinha quermesse e meu pai fazia locução no alto-falante da praça. E o Rubens Ramos, que é o Coca, ele é meu padrinho de batismo, ele me batizou e chegou lá nessa quermesse e ouviu meu pai falando no microfone, no alto-falante da praça. E gostou da dicção do meu pai, do modo dele se comunicar, enfim. E acabou fazendo um convite, ele e o Antônio Carlos Cordeiro, o Cordeiro da rádio, o finado Cordeiro, convidaram meu pai para fazer uma visita até a Rádio Clube, onde ele fez uma entrevista e já começou a trabalhar. Isso por volta do ano de 1957, 3 anos antes de eu nascer. Eu nasci em 1960, então eu nasci e meu pai tinha 23 anos, portanto ele tinha de 19 para 20 anos quando surgiu esse chamado dele lá no Lácio como locutor do alto-falante. Aí entrou no rádio, aí campeão de audiência, todo mundo sabe quem foi Walter Saia, né? 99,9% de audiência no rádio, no seu horário. Né? Você viu aquela senhora lá em Florida. Em Florida, né? Ela fosse da época do Walter Saia. Ele tinha realmente um carisma, e os seus ouvintes do rádio, até hoje meus amigos, né, no Facebook, nas redes sociais, são saudosos hoje, né, nos finais dos tempos agora, quando do seu falecimento. O cidadão estava montado no lombo de um cavalo, tocando o rebanho, ouvindo meu pai e se comunicando com o celular no rádio com meu pai. E naquela época, quando que alguém poderia imaginar, porque ele que era o veículo de comunicação, olha, hoje fulano de tal vai chegar no sítio aí em Dirceu, em Rosália, no Santa Terezinha dos 40, em Avencas, em Amariora, e todo mundo ouvindo, já ia no ponto esperar o parente que estava chegando, porque não tinha telefone, não tinha... A única maneira de se comunicar era o rádio. Então, para você ver a transição, a evolução, né, da mídia, né, que começou, um dos pioneiros do rádio foi meu pai, e depois
essa comunicação do cara com o celular no cavalo, falando com ele, lidando com o gado, e isso a gente interagiu, sabe? A minha filha Carolina é uma menina especial, ela é portadora da síndrome de Down. E quando ela nasceu, eu estava bastante assim ansioso porque ela tinha que fazer uma cirurgia do coração. Ela tinha uma cardiopatia congênita. Graças a Deus ela está ótima, está bem viva, tem 23 anos, nem remédio para isso toma. E é uma menina super inteligente, ela faz pintura, dança, ela pintou a Flor de Maio para mim na tela, ela é uma menina fantástica. Está na rede social, ela tem Facebook, assim, ela sabe ler e escrever. Mas naquele tempo que ela era bem pequenininha, eu estava bastante assim, apreensivo com a cirurgia. E meu finado avô, Salvador Candeloro, o Candeloro é meu avô materno. Ele um dia, quando eu era bem pequeno, era criança, ele chegou com uma flor de maio e falou: olha que flor linda essa flor. E estava uma flor aberta num vaso e ele me mostrou e eu marquei aquilo. Marquei aquilo e fiquei fascinado por essa flor. E tinha uma história que havia uma flor de maio azul, devido à música Sapato Velho do Paulinho Tapajós, que o grupo Roupa Nova gravou. Você lembra, eu costumava andar bem mais de 1000 léguas pra poder buscar flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar. E eu acreditei que a flor de maio azul existia. E eu procurava essa flor de maio azul e falava, mas não existe, só haviam 3, 4 tons de cores até então, naquela época, né? Por volta do ano de 1994, 93. E eu resolvi fazer um cruzamento, né? A minha condição espiritual naquele momento eu estava bastante sensível. E usando meus conhecimentos de zootecnia, fiz os cruzamentos. Para minha surpresa, eu obtive mais de 1000 plantas inéditas no mundo inteiro, mas com tons de cores, com mais de uma centena de cores diferentes. E eu falo inglês, tal, me comuniquei com pessoas na Bélgica, né, alguns amigos. Eles me falaram, essas plantas não existem no mundo inteiro. E eu fui motivo de uma entrevista na revista Epicact, que é uma revista que circula na Bélgica, na Holanda, somente com tons de temas de flores, né, de plantas, porque lá a floricultura é muito desenvolvida na Holanda, na Bélgica, dizendo das plantas que eu criei. Inclusive Fogo Brasilian é uma planta nominada em minha homenagem, fogo porque parece fogo, né, vermelha e branco e amarelo no centro, Brasilian devido à minha nacionalidade. Agora elas são Escombergera saia, né, que devido à minha criação com C minúsculo, né? Elas foram criadas nos planos de Deus quando criou o universo. Elas apenas surgiram em minhas mãos, no efeito do cruzamento, né? E para minha honra, elas estão, né, em vários lugares no mundo hoje, mas aí descobri que a flor de maio azul é impossível, porque é um pigmento que é a cianomelanina impossível em cactáceas, né? Naquele tempo eu ignorava isso e através de uma lenda, né, eu obtive cores inéditas, não sabendo que isso representava assim um feito, né, que eu consegui, assim, para mim, tenho muito orgulho disso, assim, eu fiquei muito feliz. Eu sempre desejava fotografar o que eu estava vendo, para mostrar para os amigos que às vezes não tem oportunidade de ir lá de madrugada. A astronomia amadora é uma coisa assim, se é 3 da madrugada, você não vai chamar primo, parente, vizinho, amigos para ir na sua casa 3 da madrugada, ver alguma coisa, um fenômeno astronômico acontecendo. Eu falei, vou fotografar isso. Então eu desenvolvi algumas peças que adaptavam as antigas VHS e aquelas câmeras fotográficas práticas da Segunda Guerra Mundial para fazer essas fotos. E eu consegui. Rapaz, eu consegui, eu fiquei maravilhado com aquelas fotos que eu consegui fazer. Eu tirava a lente da máquina fotográfica e usava o telescópio como lente, mas tinha uma adaptação mecânica para ser feita e uma adaptação
ótica não foi fácil, confesso que não foi fácil. Perdi mais de 400 negativos e consegui fazer cada foto fantástica. E depois, com o evento da era digital, eu desenvolvi uma peça que eu acoplava o telefone ao telescópio e consegui fazer coisas assim. Fui o primeiro cara no mundo a fotografar e registrar em vídeo a estrela Alfa Centauro, que é a estrela mais próxima do nosso Sol, que está a 4,3 anos-luz da Terra. Por que eu fui o primeiro? No hemisfério norte é impossível ser observada. Então, as maiorias dos centros astronômicos que eles pesquisam, que eles buscam, estão lá. Eles estão no norte, no hemisfério norte, mas de lá eles não podem ver Alfa Centauro. E somente no hemisfério sul. E para minha surpresa, eu fiz um vídeo de Alfa Centauro, coloquei no YouTube. Quando eu fui pesquisar, cadê Alfa Centauro? Dos outros vídeos dos outros companheiros não havia. Então eu me dei por satisfeito por ser um dos primeiros caras do mundo a registrar no YouTube a estrela Alfa Centauro. E assim foi. Aí um dia eu registrei o trânsito do planeta Mercúrio. E depois, novamente, o planeta Mercúrio transitando diante do Sol. E eu comecei a ver que aquilo lá estava rendendo, porque ninguém mais registrava, e crateras da Lua, Vênus, planeta Vênus. O planeta Vênus você não vê durante o dia, né? Mas eu, pelas coordenadas, localizava o planeta Vênus, fiz imagens do planeta Vênus e registrei e botei no YouTube também. Aí eu fui lá ver, ninguém registrou o planeta Vênus até então no YouTube. Eu falei, mas caramba, então eu acho que eu estou no caminho certo, vou continuar. Quanta prosa boa, não é mesmo? Eu ficaria horas conversando, mas tenho que mudar de assunto. Se não bastasse o problema do esgoto da cidade de Marília, ou melhor, a falta do tratamento do esgoto, que polui as nascentes, os córregos, os rios, um problema que abrange os 4 cantos da cidade, o distrito de Lácio ganhou um presentão. E não é um presente de italiano, não. É um presente de grego mesmo. Dá uma olhada nisso. Que é o terreno que virou esse depósito de lixão aí? Esse terreno pertence à prefeitura. As informações que nós temos é a seguinte, que os caçambeiros fizeram um movimento, né, porque o lixão de Avencas foi interditado pela CETESB. Falar do aterro utilizado para o descarte de entulho da construção civil em Marília, a gente mostrou que ele foi interditado ontem e eles não tinham onde depositar esses lixos inerentes, né, resto de construção e tudo mais. E eles fizeram um movimento e queriam um espaço para colocar as caçambas, esses lixos. Aliás, entulho, né, que agora a gente já sabe que é lixo. E aí o prefeito, nosso querido prefeito, em junho do ano passado, autorizou durante 15 dias que eles viessem para Lácio, nesse espaço onde virou lixão. E aí, só para você ter noção, a gente sabe que do lado do espaço onde era em Avencas o lixão, a prefeitura tem um outro terreno onde eles, parece-me, se eu estiver errada, né, alguém me corrija,
que seria destinado a fazer ali um lixo adequado, né? Onde seria com tratamento e tudo mais. E eles poderiam usar ali. Porque a gente sabe do impacto ambiental. E olhando lá para baixo, ali em torno, dá para ver que tem sítios, né? Tem sítio, tem plantações. Sim. Tem pessoas, né? E pela proximidade, já só pela proximidade das pessoas, né, com os moradores aqui, já seria interditado. Mas não houve, então, nenhum estudo sobre o impacto ambiental. Então, o correto teria que ter sido feito isso. E se isso tivesse sido feito, com certeza eles não teriam autorizado a vinda desse lixão para cá, né? Inclusive a prefeitura já foi notificada, se eu não me engano, já foi multada até. Porque se você foi até o lixão e você viu, lá tem sofá, tem móveis, tem resto de lixo Não, o que deve ter de água parada agora com essa época de chuva. Olha, fica. Eles só fizeram o seguinte: já existia em Avencas um lixão, um espaço onde aquele solo é inútil. Eles transferiram todo o problema que lá já existe para Lácio. Porque o nosso solo agora ali já não vai nada mais ali dá para se fazer, entendeu? Então assim, a contaminação, porque tem vidro, tem aquelas lâmpadas fluorescentes, tem tudo, ali tem tudo que você possa imaginar, inclusive resto de alimentos. E agora tem a novela do aterro lá de Marília, né? Porque a gente falou do descarte de entulho. O pessoal estava precisando de uma área, a prefeitura prometeu disponibilizar essa área, já que a que estava sendo usada foi interditada depois de 10 anos de uso. Só que agora essa área está incomodando as pessoas ali no local onde foi montada para os caçambeiros. Vamos dar uma olhada nessa história. E esse pessoal da caçamba, eles passam sem proteção em cima. E você sabe muito bem que o povo brasileiro não tem educação. Eles veem uma caçamba na rua que está sendo colocado entulho, eles jogam qualquer coisa. Se fosse para entulho, resto de construção, que se ali montasse uma usina para se reciclar, ótimo. Então nós somos um distrito antigo e aqui é muito... E nós não temos calçadas para caminhar. Você pode andar pelo distrito de Lácio, que eu não posso nem falar que é distrito mais, porque aqui, segundo o nosso prefeito, não é mais distrito, você entendeu? Então é um bairro de Marília e aí... Mas todo mundo respeita como distrito, tá? Isso, apareceu aí ex-subprefeito, então quer dizer que não tem mais subprefeito o distrito de Lácio. Lácio e Padre Nóbrega não são mais distrito, que não precisam de subprefeitos. E eu disse para ele, bem se vê que o senhor não conhece o distrito, entendeu? Porque aqui nós temos 23 empresários, tem 23 empresas aqui dentro de Lácio. E o distrito de Padre Nóbrega também tem as empresas. Então são os dois distritos que realmente recolhem impostos para a prefeitura. Nós temos problema de falta d'água, às vezes, porque nós temos poços artesianos, nós temos problema com bomba, nós temos EMEI, nós temos escolas, nós temos empresários, nós temos problemas, entendeu? Em quantidade menor, mas nós moramos aqui em Lácio, dentro de Lácio, 1.200 pessoas, mas nós temos todo o entorno, porque o Roça alegra, as pessoas são atendidas no nosso posto de saúde, e nós temos todas as pessoas que trabalham aqui, que frequentam aqui diariamente, entendeu? Então, assim, o movimento aqui dentro triplicou com essas empresas e tudo mais. Então, eu faço uma pergunta, você acha que esses empresários não merecem respeito, uma consideração por ter vindo se instalar aqui, entendeu? Quem cuida disso? Porque enquanto tem alguém, eles têm a quem recorrer. E quando não tem? Eu acho que se eles tivessem utilizado o espaço que já existe lá em Avencas, onde eles podem realmente fazer o solo para que isso não prejudique o lençol freático e tudo mais, eu acho que eles teriam... Né? Mas aqui é mais próximo de Marília, né? Você vê o tanto que eles gastavam de combustível para ir levar até Avencas, eles vêm aqui acho que 5 vezes mais.
É uma pena. Uma alegria, assim, eu sinto como eu ficasse leve, como uma pena, assim, de tanto que eu gosto do artesanato. É uma solução, acho, para os problemas. Todo mundo deveria fazer. Então, eu comecei há uns 4 anos atrás, porque meu filho pegou uma doença que chama mieloma múltiplo. É um tipo de câncer muito raro. Por isso, ele não faz nada sozinho. Então, ele precisava de ajuda e eu precisei parar de trabalhar. E aí eu comecei a ficar muito estressada, muito nervosa, ele. E a gente começou a fazer o artesanato por distração. E de repente é uma fonte de lucro pra gente. Aí meu filho começou a melhorar, começou a me ajudar também. Graças a Deus tá dando certo. Tipo, meus primos andavam de skate, né? Aí eu ficava com vontade de andar. Aí meu pai no meu aniversário com 7 anos ele deu um skate. Aí eu comecei a andar. Aí foi indo, aí eu comecei a correr campeonato, aí comecei a ser patrocinado pela Glória. Aí foi isso daqui, ó. É porque o skate tem categoria, né? Aí eu era categoria M1. Aí eu fui correr um campeonato iniciante, que é outra categoria. Aí acabei me dando bem, né? Só que foi difícil para eu passar, acabei ficando em primeiro, no primeiro campeonato da outra categoria. Teve uma época que andava bastante gente aqui, meu pai começou a dar as peças para todo mundo andar, aí só que não tinha pista, aí todo mundo ficou desanimado, aí todo mundo parou de andar de skate. A gente foi atrás, só que não deu certo, aí meu pai fez um obstáculo para nós andar, só que levaram para Marília também, aí todo mundo parou, agora tá... Então o que falta aqui no distrito seria bom uma pista de skate. Aí bastante gente ia montar. igual eu tô te falando, né? Eu tinha que criar meus filhos, sem dúvida. E foi uma grande ajuda esses pães. Uma grande ajuda mesmo. E segundo, eu consegui, né, o terreno, eu tinha que construir, é claro. E eu estava separada.
né? Meu marido tinha largado, a gente tinha largado e eu precisava criar meus filhos e construir minha casa. Aí comecei, aí veio essa ideia na minha cabeça. Isso quando? Até hoje. Nossa, faz tempo, tem uns 15 anos. 15 anos. Uns 15 anos. E tô aqui na luta até hoje. E você Graças a Deus. E você vende seus pães por quanto? Então, agora tá R$5. Oba, então já vou querer um. Olha, eu levanto 3 horas da manhã. Oi! Já tô conhecendo o povo de lá. Tá vendo que legal? Eu vou aqui na Rua da Rússia agora. Tá. Eu levanto 3 horas da manhã, amasso, faço meus pães, deixo crescer, porque vai... Por isso que não deu tempo eu fazer hoje, como eu falei pra você que fui trabalhar, não deu tempo de eu fazer o pão mesmo, fiz só isso aqui. E aí eu saio 6 horas para ir trabalhar. Eu pego o ônibus 6h20, né? Você trabalha em Marília? Em Marília, trabalho em Marília. Olá! Olha aí, gente, a dona Cida, ela não deixa a crise bater na porta dela, não. Ela corre atrás mesmo, entendeu? Muito bom. Graças a Deus. Graça imensa, porque faz falta no dia que eu não faço. Faz muita falta, então eu já acostumei tanto, e o corpo também, é claro. Já acostumou levantar todo dia 3 horas da manhã, amassar, tem dia que eu amasso mais de 3 passadas de pão. Então é cansativo sim, mas só que é muito bom. Por causa das pessoas, igual você falou. Porque às vezes você está chateado em casa, nervosa, aí você sai assim, você conversa com um, conversa com outro. Nossa, passa a hora, passa o dia. Exatamente. Muito bom, muito bom. E eu tenho uma amizade muito linda aqui, nossa. E aqui você chegar a perguntar onde que mora a Cida, só Cida ninguém conhece. Agora se falar Cida do Pão, todo mundo vai falar para você quem que é. E o pessoal já acostumou tanto aqui com meus pão, várias pessoas, quando eu comecei, começou também. Só que aí não foi adiante, não conseguiu. Porque, nossa, você tem que ter muita força de vontade, muita, senão você não consegue mesmo. Ficou você, né? Isso. Ficou você aqui. Foi. Graças a Deus. Será que consigo? Eu tenho que entrevistar, eu tenho que investigar isso. Não é possível. Quem que fez isso aqui? Essas são as escadarias que levam às cachoeiras Sete Quedas e a do Paraíso, numa propriedade rural aqui do distrito. As conheci numa outra expedição e novamente recorro às redes sociais para tentar descobrir alguém que possa contar um pouco da história deste lugar. Rapaz, ali tem história, viu, Lando? Como surgiu aquilo? Ali foi o seguinte, eu vinha procurando propriedade rural na região aí já uns 2 anos. Escutamos um barulho da cachoeira. A gente descia pelo lado do pé de manga. Eu fiz uma escadinha de chão mesmo, no chão. Eu desci por ali anos. Só que por ali, você ia onde tinha roda d'água só ali. Eu montei com a roda d'água com um vizinho em parceria. Vinha metade, a água boiava metade para ele e era para mim. Só que eu só chegava até o córrego. E isso era aquela escada que tinha um outro caminho para sair direto nela. Você não precisava usar aquela escadona doida. E aí começamos a descer no chão ali. Mas vinha chuva, desfazia, vinha chuva, desfazia. Não foi derrubada uma árvore ali. Era, sabe, teve toda curva. Eu falei, não, eu vou concretar isso aqui. Quanto tempo durou? Durou uns 3 meses, foi a primeira, uns 3 meses. Trabalhando todo dia, menos domingo, menos sábado. Aí ficou melhor. Quantos 333 legal, começando ali de cima. 333. Aí você já sai lá embaixo na cachoeira. Ali, mais anos ali, tomando banho. Ah, lá é gelada.
Pega o verão agora com 40 graus, 35, lá é um freezer. Então a gente tomava cerveja lá. Aí quando eu comprei a outra, a ideia foi a mesma. Já tinha o caminho, e ali tem mais cachoeira ainda, viu? Tem uma segunda que eu abandonei. Você sai daquela lá, daquele verde, você sai daquela do verde, lembra que eu mostrei? A maravilha, tem uma, aquela é a mais bonita de lá, tem 20 metros. É essa daqui, entendeu? Eu te mandei, levei energia elétrica, levei som, tinha energia elétrica lá, eu puxei da sede, a gente fazia festa lá, no trabalho com madeira. Jura? E isso já em 2000? Isso já em 2000. Fim de sábado eu autorava lá, e música sertaneja, churrascada e baralho. 20, 30 carros lá. Um fato que não dá para passar desapercebido, além, é claro, desta natureza maravilhosa, super preservada, que por isso mesmo que este lugar leva este nome, né, de Paraíso, pela escadaria, pela plataforma ali, até por aquela placa que infelizmente não dá para ler, ela está enferrujada. Percebe-se que em algum momento, né, em alguma época, se tentou construir alguma coisa aqui, alguma coisa vinculada ao turismo, né, e por algum motivo não deu certo, né, não faço ideia do que possa ter acontecido, quem tentou fazer alguma coisa aqui, Expedição vai tentar descobrir, né, não sei, uma hora eu descubro e conto pra vocês, ok? O que está escrito naquela... Tem uma placa. Cuidado do perigo, a escorregadia, é proibida a entrada. Eu fui muito na cachoeira, eu vim cá na rocha, né? Eu fui, troquei, parafusei, cuidado, perigoso, escorregadio. Eu pus diversas placas, senhoras, crianças, idosas, né? Aquela escada muita gente esqueceu. Agora, voltando a falar do córrego ali, uma coisa que chama atenção, sem dúvida, é a preservação do lugar. Isso é importante. Dá para ver que a mata nativa, lá embaixo, na mata ciliar, dá para ver que está ali, não foi derrubado e replantado, está ali há muito tempo. Eu não tenho conhecimento para a região, mas eu acho que é um dos únicos riachos urbanos não poluídos de Marília. Ali não dá esgoto de forma alguma. Você pode beber aquela água. Então, e os dois córregos. Não tem esgoto. Então, isso graças, né, eu até falo assim, ele acaba ali, né? Então, ainda bem que não passa pelo centro urbano de Marília. Então, eu vejo uma limpa. O córrego é maravilhoso, você corre. Parceria entre todos os proprietários ali, né? Que é uma grande, ele produz muito óbvio, essa grande, aquele recreio, forte, o Paulo. Então, ali é limpo. O caseiro me contava uma lenda, tinha um caseiro chamado Adão ali, e ele contava uma lenda, meio simplão, né? Acho que não estudou muito, talvez não acabou na parte da série, do grupo. Ele falava, doutor, meia-noite a água para. Da cachoeira da Para. Daquela ali. Daquela ali. Daquela do Paraíso. A do Paraíso. Nós já fomos de noite. Mas deve ser que é brincadeira, né? Meia-noite, acho que... Será? Vamos lá, em meia-noite. Dá uma parada, a água não desce. E ele contava assim, ele tem uma foto, para eu te falar, ele tem uma foto que ele tirou lá, no dia amanhecendo, no dia de chuva. Moço, parece um pedaço de Foz do Iguaçu. Essa foto eu fiz um quadro, eu tinha um quadro, não sei se estava no serviço ou em casa. Eu fiz um quadro naquela foto que ele tirou com uma maquininha que eu doei a maquininha para ele. Uma Polaroid, essa maquininha, sabe? Simples, mas ficou boa. Eu levei lá na rocha dele e montei. Pus um quadro, tanto de água, você não vai falar que é dali, mas é dali. Depois de um monte de história bacana, o que me resta é o paraíso. Até o próximo.